Eu sou o professor Arthur e hoje vamos estudar um pouco sobre expressões algébricas. Todo mundo já recebeu imagens como essa nos grupos de WhatsApp, onde a gente tem emojis que representam valores numéricos. No final, a gente tem que calcular o valor de uma linha, pensando linha por linha o valor de cada carinha. Mas quando vemos expressões matemáticas com letras e números, ficamos muito assustados. Mas se eu disser, isso é a mesma coisa. As expressões algébricas são expressões matemáticas que utilizam não somente números, mas também de letras para expressar, na linguagem matemática, quantidades desconhecidas ou que podem variar conforme determinadas situações. Chamamos essas letras de variáveis, pois elas representam esses valores desconhecidos ou valores que podem variar. As expressões numéricas são aquelas onde encontramos somente números e operações, como no caso de 3 mais 2, de 4 dividido por 5, ou de 1/5 menos 1/6. Já as expressões algébricas são aquelas expressões em que temos números, letras e operações matemáticas, como 3x mais 2, 8y menos e e 1/2 de x mais 1/3. Por fim, ainda temos o valor numérico. Obtemos esse valor após efetuarmos as operações e cálculos indicados a partir da atribuição de um número para uma ou mais variáveis de uma expressão algébrica. Isso quer dizer que lá na expressão 3x mais 2, se dissermos que x é igual a 2, teremos 3 vezes 2 mais 2 e teremos como resultado 8. Ou também, se a gente tiver 8y dividido por 4 e o y valer 2, vamos ter 8 vezes 2 dividido por 4, que é igual a 4. Agora, pensando um pouco em situações. Vamos pensar em ingressos para um jogo de futebol, onde o valor do ingresso para adultos é de R$ 90, o valor dos ingressos para as crianças e estudantes é de R$ 45, esse valor é conhecido como a meia entrada, e para sócio de uma determinada modalidade, o valor custa R$ 10. Se uma família é composta por 2 adultos e uma criança vai ao estádio, o valor a ser pago é de quanto? Então, temos 2 adultos vezes R$ 90 de cada ingresso, mais o valor de um ingresso para uma criança. Então, temos 180 mais 45, que é igual a 225. Então, nesse caso, custaria R$ 225 para 2 adultos e uma criança irem ao estádio. Agora, e se fosse um grupo composto por um adulto, 2 crianças e um sócio? Então, teremos 2 vezes o valor do ingresso para o adulto. Mas e se fosse um grupo composto por um adulto, 2 crianças e um sócio? Então, teremos o valor de um adulto mais o valor de 2 crianças, mais o valor do ingresso para um sócio. Dessa forma, teríamos R$ 90 do adulto, mais R$ 90 das 2 meias entradas, mais R$ 10 do valor do sócio. Dessa forma, custaria R$ 190 para esse grupo ir ao estádio. Bom, e como a gente consegue expressar algebricamente essa situação? Podemos pensar no valor do ingresso para adultos, como 90 vezes A. Essa letra é a variável da questão. Então, R$ 90 vezes a quantidade de adultos.
Para crianças e estudantes, podemos usar 45 vezes M. M de meia entrada. Então, seria o número de crianças e estudantes vezes R$ 45,00, que é o custo do seu ingresso. E para os sócios, poderíamos expressar como 10 vezes S, onde seria R$10 vezes o número de sócios. Por final, poderíamos expressar da seguinte forma: 90A mais 45M mais 10S. Assim conseguiríamos substituir cada variável em questão para calcular o valor numérico do valor pago pelo determinado grupo que está indo ao estádio. Agora vamos representar as seguintes situações por meio de expressões matemáticas. A soma do triplo de um número com um terço de outro. Como é o triplo de um número, temos 3 vezes um número. Vamos usar a variável x nesse caso. Mais um terço de outro número. Então usamos uma outra variável. Podemos usar a variável y. Agora, um número ao quadrado mais ele mesmo. Novamente, vamos usar a variável x elevado ao quadrado mais ele mesmo, então mais x. O produto de um número por 3 somado a 2. O produto vem da multiplicação. Então, o produto de um número por 3 vai ser novamente o 3x. Como é somado a 2, colocaremos mais 2. Na letra D, a terça parte de x menos 5. A terça parte é 1/3 de x, nesse caso a variável está explícita, menos 5. E a diferença entre 5 e y? Se fala em diferença, nós temos uma subtração. 5 menos y. Agora vamos ver. Considere a soma dos cubos de dois números. Se esses números forem iguais a 3 e menos 2, o valor de tal soma será. Vamos começar com considere a soma dos cubos de dois números. Então teremos um primeiro número, vamos chamar de x ao cubo, mais um segundo número, y ao cubo. E o problema traz que os valores são iguais a 3 e menos 2. Então ele quer que calcule o valor numérico. Vamos substituir o valor de x por 3 e o valor de y por menos 2. Realizamos o cálculo de 3 elevado a 3. Então 3 elevado ao cubo, 27, menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Relembrando que é importante, se temos um sinal negativo elevado a um expoente ímpar, o sinal permanece negativo. E no final temos o resultado de 19. Espero que você tenha entendido um pouco de expressões algébricas. Tente resolver seus exercícios e fique ligado para o próximo vídeo.